Boa tarde, João Perry. Boa tarde. Consegue estar só mesmo estando com outros? Dificilmente não consigo isolar quando estou com os outros, porque há sempre uma exigência de comportamento. E as pessoas esperam sempre de si alguma reação? Não, sou uma pessoa muito banal, não tenho esse invólucro de comportamento especial. Mas não rejeita a solidão? Ah, não, que ideia, gosto imenso. A solidão é uma coisa um bocadinho com uma fama desgostante para a maior parte das pessoas, porque têm a sensação de ser abandonadas ou rejeitadas. Eu não tenho essa sensação, não tenho a sensação de que a solidão é um luxo. É uma possibilidade de eu solicitar as companhias que pretendo. Os livros, os discos, os DVDs. João Perry, caminho de 74 anos, que farei para o ano que vem. Gostou? Conversou. No alta definição. Ainda tem dúvidas sobre si, sobre o que pode fazer bem? Constantemente, eu tenho a impressão que tenho poucas certezas. Nunca sentiu essa tentação de acabar? Sim. Desabafa com quem? Desabafar, confessar-me. Raramente não tenho essas validades. Não sou crente, não tenho psicanalista, não tenho amigos próximos em quem eu confie que vão perdurar, portanto não confio para uma caixa sem fundo, uma coisa que eu não sei onde vai cair depois da caixa abandonada. Porque se basta a si próprio? Não me basta a mim próprio, eu tenho que ir ao supermercado, tenho que fazer as coisas todas. Portanto, estou sempre dependente do que me rodeia, no sentido de me compensar. Não tenho essa pretensão. Eu não gosto de expectativas porque são sempre desapontamentos. Já foi muito desapontado? Na adolescência, que é o pior período da existência, é muito truculento, há muitos solavancos, é uma viagem numa nau sem lastro, portanto escolhe muito conforme as ondas e conforme o vento. Com a idade, viaja-se mais tranquilamente, com mais interrogações, mas menos angústia de não se conseguir obter aquilo que se pretende ser justo alcançar. Na adolescência há menos respostas para as nossas interrogações. Isso, as respostas para as interrogações, acho que se mantêm até à incineração. Não, isso nunca para. É isso que é a existência. Para mim, pelo menos, é a curiosidade, a interrogação constante sobre as coisas, querer saber, querer conhecer, ou querer ouvir, querer ser muitas coisas, não ser só um. Que respostas não teve na adolescência? Infindáveis. Mas não lamento. Quem tem muita fome nunca come à vontade para a sua fome, não é? Come aquilo que lhe põe no prato ou aquilo que vai esgravatando no prato dos outros, de que se alimenta. Mas nunca é o suficiente. Ainda se mantém a mesma urgência aos 20 ou aos 70? Não, seria uma coisa um bocado pateta, não é? Porque a noção do tempo altera tudo. A noção de que se vai durar no máximo X anos e, portanto, para aqui querer com muita força uma coisa quando se sabe que se alcançar, depois que vai ter aquilo na mão durante 10 anos, 5 anos passam a correr. Portanto, não é essa pena. A noção de finitude não é angustiante? Não, nada. Felizmente não ficamos cá para compota, não é? Do you have the time? Lembro-me da luz, da passagem deste estado a aproximar-me do outro. I am one of those melodramatic. Diz que grande parte dos ensinamentos da vida foram no palco. O que é que preferia ter aprendido fora do palco e que aprendeu aqui? Eu aprendi bastante também fora do palco, porque só levei para o palco aquilo que aprendi na vida. Só que vivi no palco aquilo que na vida não tinha jeito para viver. E o que é que não se ensina? O que é que se tem ou não se tem? Curiosidade. Ou se tem ou não se tem. Aquelas coisas que as crianças têm, porquê, para quê, esse porquê, para quê, quando se mantém muito tempo e que não se fica patético com essas interrogações, tem um fundamento bom, que é a dúvida sobre que aquilo que se sabe nunca é suficiente. O amor ensina-se? O amor aprende-se. Não se ensina. Como é que aprendeu o amor? Errando, experimentando, tentando, talvez ignorando também, lendo, vendo,
O amor aprende-se de todas as maneiras. A partir de uma altura já não havia mais diálogo entre mim e meu pai. Porquê que ainda há daquele miúdo de 12 anos que se estreou nas Rapaziadas? Francamente já não me lembro bem dessa criança, mas não era muito feliz naquela altura, não. Quer dizer, se é que a palavra felicidade corresponde a uma coisa qualquer de equilíbrio ou de reconhecimento do mundo que a rodeia. Como é que se cresce sem o colo dos seus mais próximos? Há a força de aprender, ver que não somos todos iguais, que há umas pessoas que têm essa possibilidade. Para se estar ao colo é preciso que alguém nos pegue ao colo, e quando ninguém nos pega ao colo, a pessoa percebe que tem que andar no chão e tem que saber como é que se vai aguentar nas pernas. E percebe isso quando? Vai-se percebendo por quedas sucessivas, sem dor, só porque se percebe assim. Se eu fosse índio abandonado num deserto, aprenderia de outra maneira e não seria mais fácil. Sem recriminação? Não, que ideia. As pessoas não pegaram por razões que têm. E eu é que era tonto em ter essa expectativa que pegassem. Qual é o problema? Para um miúdo isso não é um problema? Não. Não, endurece. Nunca tive natais. Não lamento. Aprendi a não os ter. Nem festas de anos? Nem festa de anos. Eu não tenho problema nenhum. Mas o miúdo com 5 anos, com 6 anos, vê isso dessa forma? Sim, aprende. Percebe que os outros têm vantagens que não têm e, portanto, não pode querer a vida dos outros. Tive outras coisas. Tive uma família muito divertida. Tive os afetos da minha mãe, da minha avó, da parte da minha mãe, que era uma pessoa muito afetiva. E tive várias madrastas, não propriamente reconhecidas por cartórios, mas pessoas que momentaneamente davam aconchego de compras de brinquedos, de roupas que eu gostava imenso e que depois eu ficava sem elas, mas eu nasci durante a guerra e eu vi sempre que é preciso a pessoa ser rigorosa consigo própria e viajar com carga leve para poder fugir a qualquer altura. É verdade que a sua mãe só lhe deu um beijo quando tinha 18 anos? Não teve uma vida fácil, a minha mãe. E foi uma pessoa que foi muito equilibrada na sua sobrevivência após a morte do meu pai, que eu tinha 9 anos. Não tinha realmente, era uma grande capacidade de afeto, pelo menos não exteriorizava isso. Mas esse rigor da afetividade não é uma ausência de afetividade, é um não enunciado físico. E essa forma como também consegue olhar para ela e para as motivações e para as atitudes é também uma forma de amor do João por ela. Eu tenho afeto por esse tempo, pelas coisas que me protegeram, que me alimentaram, que me fizeram existir, porque se eu não tivesse vivido até chegar a um período em que fui autónomo, não teria conseguido sobreviver, não é? Retém algum gesto de carinho por parte dos seus, dessa altura? Sim, da minha avó, o cheiro dela, a mãe da minha mãe, pelas vezes que ela me poupava eu apanhar uns talos, porque eu era uma pessoa insuportável, fazia chantagens afetivas muito violentas, mesmo. Houve períodos em que eu via muito meu pai, houve períodos em que eu não via tanto, e se iam sair e se não me levavam, eu estava fogo às latas de cera, que havia umas latas de cera. Quando eles voltavam a casa, tinham uma casa com o corredor cheio de latas de cera. Na altura, aquilo significava mesmo uma maneira de demonstrar que... Olhem para mim. Não me deixem sozinho. Sempre fui muito dado a pôr em prática partidas. Meus colegas de escola, as coisas que fazíamos era caçar moscas e meter nos tinteiros para os professores, quando assinavam o ponto, ficarem com uns borrões enormes no livro de ponto e nós ficarmos de castigo, voltados contra o quadro. Também tive professores completamente perturbados. Completamente. Desde espíritas, acharem que eu estava possuído por um espírito. Mas tudo isso foi muito enriquecedor. E em casa como é que eram as reprimendas? Eram os talos e coisas assim. E ser obrigado a ficar à mesa horas sem fim porque não queria comer, não podia sair. Mas as minhas distrações eram sempre todas muito
estranhas. Desfazer soldados de chumbo nos fogões que havia durante a guerra, que eram fogões de serradura. Em cima da serradura ficavam umas brasas, ver os bonecos a desfazerem-se, a derreterem-se, e ver aquilo derreter-se era uma coisa que fascinava-me. Era sempre tudo transformações e desmontar coisas. Tive um triciclo, que era uma coisa que eu queria. A coisa primeira que eu fiz ao triciclo foi desmontá-lo todo, imediatamente. Eu tirava talheres para a janela, fazia o meu avô, o pai do meu pai. As prendas de anos eram umas caixas cheias de moedas de 25 tostões, que eram muito luzidias. Eu ia buscar à Casa da Moeda e eu punha-as todas em fila no parapeito da janela e depois dava-lhe para elas saltar, porque aquilo caía lá embaixo, fazia um barulho, tim, 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 e os miúdos juntavam-se e apanhavam as moedas, e aquilo irritava imenso a minha mãe, como é óbvio, e era uma forma de eu ficar de castigo, ou geralmente a minha mãe dizer ao meu pai, tens que lhe bater, e o meu pai dizer, eu agora estou a dormir, e não bater. Portanto, não sei as razões, nunca fiz psicanálise, não creio que houvesse um fundamento de fazer chantagem, era só porque para mim havia uma falta de diálogo. Eu não tinha capacidade de dialogar com os mais velhos, era ansioso, não lidava com pessoas mais novas. Nunca me relacionei com pessoas da mesma idade. A não ser na escola, e mesmo assim eu levava um cão selvático para a escola que mordia em toda a gente e que geralmente punham-me fora da escola, o cão mordia aos outros. Não tinha amigos de escola. Tinha os meus primos com quem eu me dava, mas os meus primos eram célebres. Os meus primos sabiam tocar piano, recitavam. Eu odiava essas coisas todas. Era incapaz de dizer uma poesia. Eu achava ridículo de morrer as festas de família com eles, porque eu estava relacionado com o espetáculo. Eu ia ver espetáculos, eu ia ver atores. O afeto para mim é relacionado com o excesso dos colegas do meu pai e com a loucura da mãe do meu pai, que era uma pessoa simultaneamente divertidíssima, excessiva, me obrigava a coisas que eu não compreendia. Por exemplo? Comer ovos rodeados de gelatina, que é uma coisa para uma criança que foge imenso do prato, vai para todos os sítios, mesmo para o sítio onde é suposto estar, para a gente cortá-lo a meio. E, portanto, eu achava aquilo exames. Eram os exames os únicos que eu aceitava, porque os exames tinham um medo deles que me pelava. Quando é que deixou de se sentir sozinho, se é que deixou? Nunca me senti abandonado, porque tinha sempre um propósito quando ficava só, que era sublinhar que eu tinha percebido que tinha ficado só e, portanto, que iam pagar. Nunca sentiu essa tentação de acabar? Sim. Tive a oportunidade de ter as conversas todas que queria ter tido com eles? Com os meus pais? Não, que ideia. Com a minha mãe tive a oportunidade de mais tempo, morreu com 96 anos, portanto, vivia durante muitos anos, fui útil tanto quanto pude e o máximo que pude, porque há uma coisa que respeito, aquilo que os outros têm expectativa de ter. Quando estou ligado a essas pessoas, eu correspondo a isso com uma coisa disciplina. Não sei se estás a pensar que falta a palavra afeto, mas eu acho que há afeto nisso que é que não é mencionável. Não é o afeto que me leva a fazer isso, é a responsabilidade. Mas amava a sua mãe como se amam as mães. Amar é... Silêncio. Amar é outra coisa. Sim. Amar é o conhecimento e a condescendência de aceitar na outra pessoa aquilo que ela aceita em nós. Serem da nossa família não lhes dá um salvo-conduto para... Não. Família. Porque os genes. Não, a família é uma coisa que nos foi determinada. A minha família são aquelas pessoas que eu escolho. E aqueles que lhes estão ligados pelo sangue? Não. Eu tinha 18 anos quando cortei com a família do lado da minha mãe. Porquê? Porque não foram corretos naquilo que eu tinha direito a herdar, como fiquei com um preceptor. O meu pai morreu antes, eu atingi a maioridade aos 18, e, portanto, fiquei com um preceptor que era um irmão da minha mãe, e que não correspondeu de todo àquilo que deveria ter feito. E, portanto, quando eu tive a possibilidade de exercer sobre ele o poder de dizer que não queria mais, eu cortei. Não.
O que é que ele lhe infligia a fazer que o João não queria? Era meu tutor só. E, portanto, podia tocar o dinheiro que eu tinha direito e as coisas, os bens que eu tinha direito, e podia fazer o que quisesse com isso, com o consentimento da minha mãe e dele. E, portanto, o que eu recebi foi o que ele deixou. E a partir daí passou a escolher a sua família? Não foi a partir daí, eu já não ligava muito a essa coisa da família. Lamento o facto do sentimento que teve pela sua mãe não ser propriamente aquele que é mais comum. O mais comum? O amor. O amor, já li isso. Já. O amor é estar presente quando é necessário, assistir aos últimos momentos, proporcionar as coisas para a pessoa não ter dificuldades. O João tem a ideia que ela projetava em si uma continuação dela. Não, uma continuação dele. Do seu pai, sim. O meu nome é igualzinho ao meu pai. Eu era a continuação era o filho de. É muito difícil passar de filho de a. Que relação é que tinha com o seu pai? Vários tipos de relação. No princípio achava uma pessoa muito divertida, que era divertida não no sentido de alegre, mas levava-me para o teatro, deixava-me ver as peças, ora na Caixa do Ponto, no lateral na Caixa da Luz. Portanto, eu gostava imenso de ver as colegas do meu pai pintarem-se, os cheiros. Havia uns sticks de manteiga de cacau com que tiravam a maquiagem, tinham um cheiro muito forte e que eu adorava. E os cheiros dos teatros antigos, do Apolo, do Avenida, de coisas que já não existem. E isso para mim era muito divertido. Quando perde o seu pai aos 9 anos, tem ferramentas para lidar com isso? Eu já tinha perdido meu pai antes. Tinha estado com ele em Coimbra da primeira vez que ele tinha sido operado, e aquilo para mim já era uma coisa distante. O meu pai já não era aquilo que eu tinha conhecido, porque estava doente, já não era aquela mesma energia. Não. Eu, a primeira vez que tomei conhecimento do que era isso, a não possibilidade de voltar a ver, aconteceu com a morte do pai do meu pai. Aí eu percebi que eu tinha pai de 7 anos, que aquela pessoa tinha deixado de ver e nunca mais iria ver. Portanto, era uma coisa que eu tomava como um fim de todos. Houve tempo para um último sinal de afeto do seu pai para consigo? Não. Não. A partir de uma altura já não havia mais diálogo entre mim e meu pai. Meu pai viveu com uma colega que me deu um cão e fui eu que mantive o cão em casa da minha mãe, que tratei do cão, que via crescer o cão, até o cão entrar em concursos e se tornar um cão qualificado, e a partir dessa altura o cão passou a ser o cão do meu pai, de maneira que o meu pai gostava sempre de um objeto e passou a ser o cão. Em detrimento do filho? Talvez. Não é grave. O meu pai era muito novo, tinha 39 anos. Aos 39 anos tem-se direito a tudo, viveu-se pouco. E se não tivesse usufruído de tudo, tinha morrido incompleto. Ou mais incompleto como eu. 39 anos é muito pouca idade. Mas morreu sem o amor do filho, provavelmente. O amor de uma criança. O que é? É, sentimentos, saltava ao colo. Eu nunca saltava ao colo. Não. Era um bibelô. A perda dessas pessoas não dói? Nunca me dói muito essas coisas, sabes? Eu não tenho a noção de que somos eternos. Talvez tenha um sentimento mais católico que os próprios católicos, que é, se as pessoas morrem, vão ao encontro da divindade. Deveriam todos congratular-se por se ir ao encontro do Ser Supremo, que se admirou e se adorou. Registro o tom irónico. Não, é capaz de ser um defeito de interpretação. Morre-se e acabou. Morre-se. Acabou. E o que é que fica? Objetos para dividir. Para dividir memórias. com quem? Com quem ficar, com quem os apanhar. Diz que a morte é a nossa porta de saída. É uma fase, não é? Da existência. É normal. Desde que seja indolor. Invejo imenso pessoas que morrem a dormir. Acho que todos nós invejamos essa situação. Porque tenho medo. Não é da morte.
tenho medo da dor, do sofrimento e sobretudo, do sentimento de culpa dos outros. Eu tenho os cientistas como os meus heróis, são as pessoas que descobrem coisas e que fazem avançar o mundo, e trabalham exaustivamente para encontrar soluções para os nossos problemas. Os cientistas que encontram uma maneira de prolongar a nossa estadia em estados deprimentes e angustiantes, onde a gente vai morrendo rentavelmente para a ciência, mas que é horrivelmente deprimente, porque a pessoa já não quer mais, quer acabar, quer libertar-se da sua existência, simplesmente porque a energia não acabou. Eu sou pelo interruptor. Quando a coisa já não está bem, a vontade deve ser o interruptor que nós temos a liberdade de apagar. É o nosso último direito. Sim, mais do que qualquer outra coisa. É a vontade sobre o continuar ou não continuar. E ninguém deveria determinar a nossa própria existência. Não, mesmo que seja falível. Claro que as pessoas pensam isso porque há pessoas muito imponderadas e que se precipitam antes de saber se há uma solução ou não. Mas as pessoas que têm vontade de acabar, sim, com certeza. Nunca sentiu essa tentação de acabar? Sim. Em que altura? Na adolescência. Quando pensei que o espetáculo não era como eu queria. Não era tal e qual como aquilo que eu tinha pensado que ia ter. Paguei caro. Porque o destino, o fado, contradisse a vontade. E pronto, e estou satisfeito que tenha contradito, porque tenho a vantagem de estar vivo. O que é que fez? Comprimidos. Em Paris. No quarto em que eu estava a ficar já há muito tempo. Era Natal, que é aquela época muito tangível, onde a pessoa se sente, todos têm o que nós não temos, todos celebram uma coisa que nós não vamos celebrar, todos têm isto, aquilo e aquilo, mas nós não temos, e a pessoa fica um bocado fragilizada. E era adolescente, tinha 18 para 19 anos, tinha que voltar atrás, tinha que dar a orelha a torcer, voltar, dizer que tinha perdido, que não estava certo. Isso tudo custei imenso a engolir, porque dá força aos mais velhos e torna-nos frágeis e não estamos dispostos a dizer que eles tinham razão, porque continuam a não ter razão, mas têm argumentos para dizer que tinham razão. E de maneira que a pessoa não pode argumentar e, nessa altura, sem fundamentos para dizer que continuava a ter razão, pensei que a melhor maneira era sair. Tomei uma série de comprimidos que ia roubando durante uns meses anteriores, ia roubando aqui e ali, conforme ia à casa das pessoas, onde as pessoas guardavam comprimidos. Era premeditado? Sim, metodicamente. Depois bebi a minha água Vichy com os comprimidos para não fazer mal ao estômago. Era pateta completamente. Depois, pronto, tive imensa pena de mim próprio. Eu não escrevi cartas patéticas, nem adeuses saudosistas, nem tive remorsos de consciência. E depois aquilo tudo começou a funcionar. Como eu era muito esquecido, nunca deixava a chave na recepção. Houve um casal que tinha tido uma criança nesse ano e que voltava para passar o Natal, e o meu quarto era grande, dava para pôr um berçário. A senhora, como eu não tinha deixado a chave, decidiu que me ia mudar as coisas do quarto grande para o meu quarto tradicional, e foi ao quarto e eu acho que estava com a ostra numa espuma. Não sei se perceberam, se não perceberam, porque nunca mais voltei, tive vergonha de voltar depois, anos mais tarde. Nem nunca agradeci por carta, nem nunca mais. E depois há aquelas lavagens ao estômago horríveis que criaram problemas de estômago. Lá me puseram outra vez a funcionar, puseram-me fora do país. Minha mãe lá teve que pagar um transporte em maca de avião e eu voltei para cá, mais culpabilizado que nunca, porque tinha gasto os cobras, os últimos, os meus, da minha mãe e do meu tio, que eu odiava. E voltei e pronto, e encarreirei outra vez. Teve outras situações de quase morte? Sim, isso foi na Áustria, isso já foi mais tarde, durante os Jogos Olímpicos em Roma, o velho que eu sou, não é? Estava a viajar com pessoas que eram jornalistas e tinham bilhetes de graça para os Jogos Olímpicos. Eu tinha pouco dinheiro e alimentei-me mal, era pasta todo o tempo, e fui tomar um banho num daqueles lagos sinistros
comecei a ver a água com a espessura e a luminosidade e estava fraco. E desfaleci e depois fui salvo por uma pessoa chamada Hans Willer, que nunca mais me esquecerei do nome, porque foi a pessoa que me pôs outra vez na vida. Porque essa não foi voluntária, foi uma coisa de ir embora. Sem vontade. Se na situação de comprimidos eu não me lembro de nada, na situação da água lembro-me da luz, da enorme luz, da passagem deste estado a aproximar-me do outro, do tubo de luz, de abrir-se uma claridade radiosa. E uma sensação de calma? Uma sensação de não luta, assim, de abandono, mas de luz. Isso não o faz acreditar que para lá dessa luz há qualquer coisa? Se há, eu vou lá chegar. Não vou precipitar a ação para chegar a esse tipo de luminosidade. Eu prefiro gastar o meu dinheiro em lâmpadas e ver um simulacro dela do que aproximar-me dela voluntariamente novamente. Tenho demasiadas coisas para fazer e ler e ver. Estou rodeado de confortos vários que só um grande terremoto e a perda de tudo aquilo que me aconchega me levaria a desejar semelhante estado de encontro com a luz. A existência é para a gente congratularmos de existirmos e celebrarmos e estarmos satisfeitos de existir, pronto, sem doenças. Porque quando as pessoas adoecem ou ficam vítimas de circunstâncias várias da vida em que as coisas ficam negras, essas pessoas sim, essas pessoas têm contenciosos. Quando as pessoas se queixam de barriga cheia, é um bocado exorbitante e irritante. Irrita-me imenso ver as pessoas lastimarem-se ou ficarem sensíveis gratuitamente. Hoje em dia, de alguma forma, na sociedade, as pessoas estão mais sós. Eu acho que não, que as pessoas estão cada vez mais acompanhadas, no sentido de estarem corporalmente, fisicamente próximas umas das outras. Celebram muito mais acontecimentos, mas o facto de se estar rodeado de pessoas não quer dizer que se seja acompanhado. Está-se rodeado de pessoas, cheira-se a suor aos perfumes, mas isto não quer dizer absolutamente nada. Porque quanto mais se está rodeado, quando a pessoa se afasta uns centímetros geográficos daquele grupo, a pessoa se é propensa a sentir-se só no vácuo, na interrogação, em lugar nenhum. Mas a pessoa sente isso, porque essa contradição, esse quente, frio, é mais pronunciado. Há pessoas que se sentem angustiadas por fecharem a porta e sentirem que há silêncio, porque ouvem as madeiras, ouvem múltiplos ruídos que existem, porque nunca há o silêncio total, não é? E acham que isso é uma coisa de próximo da morte. Teve uma única grande paixão na sua vida? Sim, o único sentimento excessivo e doentio. Teve muitas pessoas que se apaixonaram por si? Ah, não, nunca dei por isso. Não é esse barulho, desligo o sonotone. Tenho respeito e medo, por isso me afasto de qualquer sensação que me leve a pensar que sou capaz de induzir a pessoa em erro, porque não tenho necessidade da pessoa. Nunca sentiu esse vazio? Eu partilho a vida com as pessoas que gosto. Partilho naquilo que é partilhável a existência. Usufruo das mesmas coisas que a vida dá. Sou uma pessoa que gosta de conviver com contrapeso e medida. Sou muito amigo das pessoas de quem sou amigo. Ou seja, valorizo muitas palavras. Tenho uma coisa quase esquizoide de ter conteúdos muito intensos para as palavras. Gosto de partilhar as coisas, gosto que partilhem comigo, mas com horários. Eu sei que tem que ser finito e breve. Eu tenho amigos que não vejo durante tempos e é isso é que eu acho que é ser amigo. Voltar a repegar na conversa como se ontem tivesse sido há minutos. Não haver aquele lapso. E então o que é que... Ou fizeste isto, ou aquilo, aquelas contagens infindáveis, tipo Odisseia. Não. Os amigos são a continuação da nossa pele. E tenho pessoas a quem devo muitíssimo. Porque me enriqueceram, porque comunicaram-me coisas que eu não sabia, que me motivaram, que me revelaram coisas, interrogaram, que me puseram em causa, com quem conversei.
muitas horas a fio. Que forma é que a peça Stolen Words mudou a sua vida? Resolveu um problema de interrogação que eu não percebia bem como é que tinha caído na esparrela de levitar, ou seja, de inventar o que não existia, dizendo que era aquilo que gostava. Porque a paixão é uma coisa doentia, é um estado, para mim, não desejável. E essa peça resolveu essa... Sim, punha em causa isso. Punha em causa o porquê. Porquê é que se tenta inventar uma coisa que não existe e que vai irreversivelmente arrastar-nos para a descoberta de que é um desapontamento. Para quê? É sempre um desapontamento? Então, a coisa não existe. Somos nós que a inventamos, nem a outra pessoa é culpada da nossa invenção. Não pode corresponder a ela, porque é superlativa à sua própria existência. E nós não podemos nunca encontrar. Eu acho que é mesmo um sentido de querer bater com a cabeça contra a parede. É assim uma coisa inconscientemente voluntária de querer abrir a cabeça. E depois, paga-se. A memória amplifica os amores, sublima-os. Apura o estado, a compreensão própria, e quando é própria, é dos outros. Nós só compreendemos os outros através de nós mesmos. É uma ilusão altruísta dizer que ignoramos-nos e gostamos imenso dos outros. Não, nós conhecemos os outros porque relacionamos os outros com aquilo que conhecemos. É uma coisa narcisística? Possivelmente será. E o desapontamento também se sublima? Sim, mas já não é a mesma coisa, porque o desapontamento é uma utopia momentânea. O desapontamento é as cinzas dessa utopia. Não tem a ver com a elaboração, nem com a maturidade em relação ao sítio onde se esteve. É um estado intermédio, racioso para quem é consciente e não é masoquista. Nunca é repetível. Por isso, os enganos são tão frequentes, tal e qual como na política. As pessoas voltam ao sítio onde estiveram, mas tira-se-lhes o bigode e não se reconhece a pessoa. A senhora Merkel sem bigode é capaz de não parecer igual ao outro, mas é igual. O propósito, o terceiro racha, sem as bombas a caírem. Estamos subjugados de outra forma? Sim, irreversivelmente. E de forma complacente também com isso? Sim, e lá chegaremos aos extremos rássicos, sexuais, todas as segregações que estão no prato e que ainda não estão enunciadas. Estamos à beira de uma nova fase da existência, que não é congratulante. Estamos a entrar num novo expressionismo. Os ismos são sempre muito duvidosos, conduzem sempre a grandes oscilações e a verificações que casualmente se explicam pelas crises económicas ou outras, mas que nos conduzem a extremismos. E os extremismos são assustadores. Preconiza isso para o futuro? Lastimavelmente. A história repete-se, sabes? De maneiras diferentes, com maturidades diferentes. Infelizmente, há uma fotografia espantosa que é uma quantidade de bisontes que se precipitam para um abismo e porque os de trás vão empurrando os da frente vão caindo. E nós estamos nesse abismo. Os de trás começam a empurrar-nos, a gente vai caindo, vai caindo, vai caindo. Nem se percebe porque é que saltam, mas saltam. Talvez fique o de trás, o único, que talvez finque os pés no chão e que seja o novo início. Alguém lhe deve um pedido de desculpas? Várias pessoas. Por incorreções, sim. Várias. Mas não. O problema é delas. Como é que se faz ver a um daltónico as cambiantes entre as cores? Pode-se falar delas, mas será a mesma coisa que ouvir japonês para alguém que não é japonês. E porque é que se há ter ilusão que se consegue aperfeiçoar uma visão, de tornar-se visível a quem não vê? A outra pessoa é assim. Tanto pior para quem se pretende fazer ver. Não tem uma expectativa de amor dos outros? Eu acho que tenho bastante amor das pessoas. Amor no sentido calmo, sem ser celebrativo, ameaçador, sem ser inibidor.
estarem a estar ao pé, não me criticarem, não exigirem que eu seja o outro. Por exemplo, uma entrevista destas, isto é capaz de pôr imensas pessoas contra as expectativas que tinham que eu fosse, que eu não posso corresponder, e é uma extravagância luxuosa eu dizer aquilo que sou perante os outros, porque é capaz de ser desapontante, mas eu não sou um produto, não estou a vender marca nenhuma. Eu só vendo aquilo que faço como ator. Como pessoa, a embalagem é esta. O que é que dizem os seus olhos? Meus olhos dizem-me, sobretudo, que não vejo o suficiente, que queria ver mais ainda. Mais tempo, mais sítios. Queria ir a sítios onde nunca fui e que, se calhar, vou acabar antes de ir. Se os indianos têm razão e aqueles utopistas que dizem que voltamos cá, talvez numa próxima vinda eu complete as zonas de desconhecimento que tenho, de lugares onde gostaria de ter ido, de árvores que eu gostaria de ter visto. As coisas mais emocionantes para mim, por exemplo, o cânion, as cataratas, a exaltação quase musical da natureza. É aquilo que eu gostava de dar aos outros. É quando eu sinto a falta dos outros, é quando vejo essas coisas. Porque penso, adorava estar aqui como se fosse rico, trazia as pessoas aqui. Muito obrigado. Muito obrigado.